Olá, mulheres! Sejam todas bem-vindas no nosso encontro As Autênticas e hoje eu estou com a minha convidada mais que especial. Seja bem-vinda! Gente, a Lu, ela vai contar toda a sua trajetória. Ela vai emocionar você contando tudo o que ela passou. Eu tenho certeza que ela vai tocar no coração de cada uma de vocês que está aí nos ouvindo neste momento. As Autênticas nada mais é mulheres verdadeiras. Nós estamos trazendo para vocês toda semana uma história de uma mulher de verdade. Então, a Lu, seja muito bem-vinda, Lu. Eu quero que você conte o porquê você está aqui, o porquê será que uma mulher de verdade, uma mulher autêntica, ela deve compartilhar com outras mulheres um pouquinho da sua trajetória. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Que responsa, né? Tá por aqui. Mas vamos lá. Eu acho que esse é o nosso intuito mesmo. Então, quero agradecer o convite e vamos lá. Então, eu sou a Lu, né? Sou Luciele Ventura, sou consultora de imagem e estilo atualmente. Hoje eu venho de uma transição de carreira, né? Nem sempre eu fui consultora de imagem. E é aí que eu quero contar um pouquinho pra vocês da minha história. Bem, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Trabalhei 12 anos no escritório de advocacia, sou filha de pais separados, atualmente eu sou divorciada também, sou mãe de uma menina de 9 anos, a Isabela, e quero dividir um pouquinho com vocês como é que foi essa trajetória, né, da minha vida para chegar até aqui. Bem, como eu falei, eu comecei a trabalhar com 15 anos no escritório de advocacia e por lá eu fiquei 12 anos. Eu sempre fui aquela menina dedicada, estudiosa, uma boa filha. Sempre corri muito atrás da minha independência e eu sempre acreditei assim que eu teria que fazer muito por mim. Ótimo. Então, ali eu terminei meu segundo grau, fiz cursinho pré-vestibular e fui fazer faculdade de biblioteconomia. Tipo, nada a ver. E não fez direito? Não fiz direito. Por trabalhar ainda num ambiente como esse, né? Mas eu sempre soube que essa não era a minha área. Então, na época até, assim, o meu chefe, o Dr. Carlos, era um paizão pra mim. E ele que me deu a dica, assim, Lu, você precisa fazer biblioteconomia. E como eu tinha ele, assim, como uma inspiração muito grande pra mim, passei boa parte da minha adolescência dentro daquele escritório, eles cuidavam de mim como uma bebê, né? Então, eu pensei assim, doutor Carlos, o senhor tá doido? Vou fazer curso de biblioteconomia, nada a ver comigo. E aí ele assim, não, mas você tem que pensar diferente. Biblioteconomia é uma profissão pro futuro. Não é só aquela velhinha de óculos que cuida dos livros e que tá lá pegando livro na estante. Eu falei assim, olha, se ele tá falando isso pra mim, eu nunca tive muitas oportunidades. Então, assim, eu tinha que fazer UFSC. Não tinha como fazer uma faculdade particular na época. Então, assim, ou era UFSC ou não era nada. E eu tinha uma coisa assim, minha mãe me ensinou que a gente tinha que ter uma profissão. Perfeito. Então, assim, beleza, é o que dá pra fazer na época. Biblioteconomia não tinha aquela concorrência muito grande. Quantos por um, né? A vaga. Tipo isso. E aí, como eu trabalhava o dia inteiro, beleza, é isso aí que eu vou fazer. A primeira vez que eu fiz vestibular, eu até fiz para administração por ter uma vontade, assim, eu achava que eu teria mais oportunidades na minha vida. Não passei, e aí no segundo ano, logo que ele me disse isso, eu falei, quer saber? Eu não vou perder tempo, eu vou fazer o que ele tá dizendo que deve estar certo. E aí passei no vestibular e comecei a fazer UFSC, né? Então era aquela vida bem corrida, sempre morei muito longe do meu trabalho, aquela típica menina batalhadora mesmo, né? Acorda de madrugada, pega ônibus. Morava na Palhoça mesmo? Não. Primeira vez que eu moro aqui. Sim. Mas eu sempre morei muito distante do meu trabalho. Então, assim, época eu morei em São José, época eu morei em Canasvieiras, morei nos Ingleses, morava em Sambaqui. Então, tipo assim, era uma rotatividade muito grande. Muito comum ainda hoje em dia, né? Muitas pessoas perdem 1, 2 horas pra estar chegando até o seu trabalho. Então, assim, era uma rotina bem atribulada, né? Então, beleza. Aí eu já tava um pouquinho mais velha, tava fazendo faculdade. Então, assim, entrava no escritório às 8, trabalhava o dia inteiro, saía às 6, corria pro ponto de ônibus, ia pra faculdade, só entrava, respondia a chamada, fazia o que tinha que fazer, saía correndo, pegava ônibus, voltava pra casa, mal dormia. Mal assim, estudava durante, né, um ônibus. Dormia, né? Aproveitava pra dormir. Mas, assim, aquele típico, eu sempre tive comigo que eu tinha que correr atrás, né? Então, era isso, eu não tive uma vida muito privilegiada nesse sentido, mas sempre aceitei a minha realidade, então vambora. E aí logo que eu me formei,
eu fiquei mais um tempinho trabalhando no escritório e participei de um processo seletivo no Senac Saúde e Beleza. Foi aí que a minha história começou a mudar um pouquinho. Na época, assim, também foi uma conquista muito grande, porque foi um processo seletivo super concorrido. E assim, eu era recém-formada, eu tinha uns 6 meses mais ou menos que eu tinha me formado. E por mais que não fosse a profissão dos meus sonhos, eu já tinha, né, eu já estava formada, eu tinha a minha formação. E eu pensei assim que era oportunidade de eu já evoluir e crescer mais, né, na minha vida. Então, nessa época eu tinha uma vaga e era para a unidade de saúde e beleza. Então, assim, eu sempre fui a menina, a amiga que arrumava as outras amigas. Vaidosa? Sempre fui muito vaidosa, mas sempre tive muitos problemas com a minha imagem. Apesar de eu gostar muito de me arrumar, eu sempre me senti feia. Eu não me gostava. Você gostava de tirar fotos? Não. Não? É porque geralmente quando a pessoa ela não se gosta, ela não gosta nem de bater foto, né? Não, a gente se esconde, né? A gente se esconde atrás de uma imagem mal resolvida. Então, assim, eu sempre tive muitas dificuldades com o meu cabelo. Ele era um cabelo que não era muito controlado, não me ajudava muito. Na época não tinha muitas coisas que a gente pudesse fazer, assim, e também não tinham muitos recursos. Então, eu fui uma adolescente que não tive esse lado da minha beleza muito relevante, assim, pra mim. Então, eu sempre tive assim, ó, então eu tenho que ser inteligente, trabalhar e fazer correr por esse lado não vai dar muito certo. Sim. Então, assim, por mais que eu não me gostasse muito, eu só deixava a vida me levar. Mas pela primeira vez, assim, eu senti que era um ambiente que eu iria adorar. Por mais que eu gostasse de trabalhar no escritório, mas eu tava vendo, assim, uma possibilidade de um futuro diferente pra mim. Então, eu lembro que na época, assim, eu fiquei muito feliz, porque tinha apenas uma vaga e era pra trabalhar no período da noite. Então, o que ia acontecer? Se eu conseguisse, eu iria continuar trabalhando o dia inteiro no escritório e iria trabalhar à noite lá no Senac pra fechar a carga horária. Pesado? Pesado, mas começo de vida. Tá tudo certo. Na época, né, eu estava planejando me casar, então eu queria comprar apartamento, a gente, né, aquela coisa de início de vida Vários que sonhos. todo mundo tá correndo atrás. E aí, assim, deu tudo certo. Eu fiz esse processo seletivo, fiquei com a vaga e comecei a trabalhar em período, né, trabalhava em período integral no escritório, saía correndo e ia direto pro Senac. Continuava naquela minha vida louca, mas sempre correndo atrás. Então, aí, o que aconteceu? Depois de um período que eu fiquei trabalhando assim, mais ou menos um ano que eu fiquei nessa rotina, o pessoal do Senac Saúde e Beleza me convidou para trabalhar então no período diurno, e eles colocariam uma estagiária para trabalhar à noite e aí ficaria elas por elas. E aí foi a primeira vez que eu me deparei assim, agora, o que eu faço? Mas assim, era um momento já mais maduro da minha vida e era a hora de deixar algumas coisas para trás pra gente poder crescer, né, e evoluir. E aí foi a hora que eu dei tchau pro escritório, pro pessoal que me acolheu durante aqueles 12 anos, que fez parte, assim, da minha vida, era a minha segunda casa, né? Na verdade, eu passava mais tempo lá do que na minha própria casa. E passei a trabalhar no Senac Saúde e Beleza. Ali, assim, foi um momento de vida que foi muito legal pra mim, porque apesar de ser muito corrido, eu tive contato com muitas pessoas, eu trabalhava num ambiente muito legal. O fato de coordenar uma biblioteca que era voltada para a área da saúde e da beleza me deixava muito à vontade. Muito feliz. As turmas dos cursos que tinham, a gente se envolvia bastante. Então, assim, eu estava muito realizada profissionalmente, apesar de nunca querer ser bibliotecária. Sim. Então, assim, mais uma vez, eu estava agradecida por estar vivendo isso tudo. E assim, eu continuei por mais uns 3 anos trabalhando ali. E aí nessa época eu já consegui comprar um apartamento, já tinha casado, e aí meu próximo passo era ter filhos. E aí foi mais uma vez uma coisa complicada na minha vida. Não foi tão simples assim, quero engravidar e tá tudo certo. Então assim, eu tive bastante dificuldade de engravidar e passei 2 anos, né, tentando, tive que fazer alguns tratamentos, tive que fazer algumas induções, algumas coisas mais invasivas, para que isso pudesse se tornar realidade. Sim. E aí, nesse momento da minha vida, meu objetivo era ser mãe. Bom, então, assim, o único foco era esse. Gente, então, deixa eu falar uma coisa pra vocês.
tudo que a Lu tá falando, eu tenho certeza que aqui várias mulheres já passaram. Na hora da escolha de uma troca de um trabalho, no momento que você quer optar por uma nova profissão e você não sabe se você pode abandonar a sua antiga para você partir para um novo negócio, né? Então, a partir do momento que nós estamos falando sobre mulheres autênticas, é justamente isso. Mulheres que no intencional dela, ela tava com medo, tava com receio, sim, mas ela, sabe? Eu vou tentar, né? Então, toda essa parte de trabalho, eu acho que envolve muitas mulheres, tanto no desafio da vida profissional, estudo também, né? Que a gente tem que ter muita dedicação. E agora nós vamos entrar numa fase também muito importante, que é a maternidade, que é algo que a mulher, ela cria esse desejo. Quando você começou a pensar, Lu, né? Eu quero ser mãe. Você tinha quantos anos? Olha, eu acho que eu sempre tive isso vontade dentro de mim. Era algo assim muito forte mesmo. Eu sempre pensei assim, olha, meu objetivo de vida sempre foi preciso ter uma profissão, mas eu sempre quis ter uma família. Então, tipo, o lado familiar sempre foi muito forte pra mim. Independente do seu posicionamento. Sim. Independente de ser, assim, a tradicional família que a gente sempre imagina, eu queria ser mãe. Então, quando chegou nesse ponto que não foi como você imaginava, então aí vem alguns pontos de frustração. Sim, nem conta sempre um pouquinho. você, né, dá tá conta no comando. De tudo. Você nunca tá no comando. Na verdade, a gente nunca tá no comando. A gente nunca tá no comando. Isso é muito importante. Então, às vezes a gente acha que tá dominando, e aí Deus vem e fala, ainda não é o seu momento, né? E aí, calma que tudo tem o seu tempo. E aí, depois de 2 anos, tu conseguiu, então, engravidar? E aí, assim, eu fiz alguns tratamentos mais, né, invasivos na época, mas eu já pensava, assim, que eu teria que fazer fertilização, já tava imaginando tudo, porque quando a gente tem um objetivo, a gente acaba focando, né, todas as nossas forças naquilo ali. Então, assim, como eu já tinha meio que resolvido o meu lado profissional, esse lado... Era o próximo ponto. Era o meu próximo ponto de resolver a vida, assim, era o que eu queria. E, na verdade, isso tem muitas coisas ligadas, né? A nossa criação, a maneira como a gente foi apresentada pra vida, os nossos sonhos, os nossos desejos, a maneira como a gente foi criada. Então, assim, tem muitas coisas envolvidas que a gente só percebe com a maturidade, que a gente só percebe tempos depois. Porque quando você tá vivendo aquilo ali, é como você tava me dizendo antes, assim, a gente acaba focando naquilo ali, a gente esquece de todo o resto. Mas isso é natural, isso acontece com todas as pessoas, porque são os nossos sonhos, são os nossos desejos, são os nossos objetivos de vida. Independente de qual seja o seu objetivo, você sempre vai ter suas prioridades. E aí nessa época, eu que sempre fui dona da minha vida, razão e conseguia tudo que queria, com o meu esforço, simplesmente não acontecia. Então foi mais uma vez assim, uma coisa que me pegou de jeito. Então não acontecia tal. O que aconteceu no final das contas? Eu tive uma gestação, mas eu tive um aborto. Então assim, quando tudo parecia dar certo, deu tudo errado. Então, assim, eu tive que fazer curetagem, aquele processo que muitas mulheres passam. Hoje a gente vê que isso é muito mais natural, muito comum, do que a gente imagina, né? Agora tu falou também, eu também tive minha primeira gestação. Eu tive uma gestação e ela deu ectópica. Sim. Foi uma gestação na tromba. Então, foi a mesma coisa. Aquela felicidade da família e tá tudo certo. E aí, num determinado período, você sente uma cólica, você sente uma dor e você chega até o médico. E o médico olhou pra mim e falou assim... Não tem nada dentro do seu útero. Aí eu olhei pro médico, bem autêntico, e falei, tô louca, né? Gravidez psicológica, eu pensei. Mas não. Eu tava, na verdade, com uma gravidez ectópica, era uma gravidez na trompa. E aí, naquele momento, o médico olhou pra mim e falou, Andri, não é possível, a gente vai ter que, então, né, tirar, enfim. A única coisa boa, Lu, é porque eu tava no momento apenas de 1 mês. Então, tava muito recente. Então, apenas com medicamento, eu não precisei fazer todo esse processo de curetagem, enfim, né? Mas, depois que eu compartilhei com todo mundo que na minha primeira gestação eu tinha perdido, várias mulheres contaram o seu relato que também já havia perdido. E eu fiquei, tipo assim, não é só eu, sabe? Depois que você começa a compartilhar, gente, a sua dor, você percebe que várias mulheres
passam ou já passaram por algo que você também passou naquele determinado momento. Então, eu sempre fui muito fiel, muito real, né? E com muita fé eu falei, talvez não era o meu momento de ser mãe agora. Talvez eu não estava madura o suficiente para naquele momento eu ter uma gestação. E aí, conta um pouquinho. E aí, essa é justamente a nossa ideia, né? A gente colocar isso para que vocês se identifiquem e vocês percebam que não estão sozinhas. Então, a gente tá aqui justamente para compartilhar um pouquinho, para que vocês se identifiquem com a nossa história. Verdade. Então, e aí a casa cai, a gente fica chateada, revoltada, triste, por que Deus? Por que comigo? E agora? Mas enfim, daí mais uma vez, tu junta todas as forças, vai lá e faz o que precisa ser feito. Gente, a gente é muito guerreira, né? Mulheres! Gente, a palavra mulher, ela é algo muito forte. Então, assim, mulheres, vocês que estão nos ouvindo, vocês são incríveis. Sim. É assim, se cada uma contar a sua história, você vai ver o quanto você é incrível. Então, se olhe hoje na frente do espelho e fale pra si mesma, eu sou uma mulher incrível. E você sabe que você é incrível. Exatamente. E depois de tudo isso, passou, Aí deu. não era o momento. Aí vamos lá, segura a onda, tal, não sei o que lá. Deu uma baladinha, né? Mas Vamos vambora. lá. E assim, 3 meses depois, sem medicamento, sem indução, sem Na nada. vontade de Deus. Tava grávida de novo e lá veio a minha Isa. Então Olha assim, só. a Isa hoje ela tá com 9 anos. Ela é uma figura, assim. Ela é a minha Minnie. A gente costuma dizer que ela é a minha Minnie, porque é como se eu tivesse que lidar comigo mesma o tempo todo. Igual eu com a Maria. E ela é, assim, maravilhosa. Então a Isa, ela veio muito pra realizar, claro, todos esses meus sonhos, esses meus desejos. Mas ela veio muito pra ser minha parceira, assim. Ela é um presentão, assim, na minha vida. Eu percebo muito que nessa parte de maternidade, né? Eu tenho a Maria Valentina, hoje ela também tem 7 anos. E eu olho pra ela e eu me lembro a minha infância. Eu olho pra ela e falo, gente, eu me lembro da minha mãe falando sobre isso e hoje é o que a minha filha faz. É a mesma atitude, Maria isso, Maria aquilo. E era a mesma coisa que a minha mãe falava. Então, assim, como os filhos vêm pra nos ensinar, né? Muitas vezes vem pra mostrar o quão trabalhoso é ser mãe. Então, só quem é mãe sabe, né, o quanto é difícil hoje nós criarmos um filho. E tem muito aquele ditadinho, não fale mal do vizinho, porque depois no nosso acontece ou vem até pior, né? Exatamente. Então, assim, é algo que a gente acaba sempre se espelhando muito, principalmente, talvez também porque tu também tem uma menina, né, e eu também tenho. Então, é muito característico o quanto as crianças acabam pegando muito nosso jeitinho. Sim. Nosso jeitinho de ser, né? Então, a Maria Valentina, se ela tem a oportunidade, ela se maquia. Eu digo, filha, você vai aonde? Ali no parquinho. Aí eu olho e falei, gente, ali no parquinho, mamãe, você se maquia todos os dias, né? Então, a criança, ela acaba sempre se espelhando. E nós, como mães, assim, pros nossos filhos, a gente sempre vira uma referência. E isso é uma coisa muito boa. Porque por mais que eu brinco lá em casa, né? Meu Deus, eu tô lidando comigo mesma. E aí eu acabo me lembrando que eu sou a referência de vida pra ela. E isso é muito legal, por quê? Porque com certeza a tua filha te admira, com certeza ela gosta de te ver assim, e ela quer fazer igual. Isso pra mesmo. poder se sentir como você. E assim, ó, para as mulheres pararem e pensar o quanto a criação dos nossos filhos é importante neste momento, né? O quanto as crianças acabam nos olhando. Então, no momento que você... às vezes a Maria fala assim pra mim, ah, mamãe, você é muito linda, quando eu crescer eu vou ser linda igual você. Tipo, da onde que ela tira isso? Não, filha, você já é linda, você já é maravilhosa. Então, hoje parece que as crianças são muito mais maduras. Sim, demais. Na idade dela, eu digo assim, meu Deus, espoleta. Então, hoje as novas gerações, as novas crianças, parece que só falta já nascer falando, né? São muito mais ágeis, muito mais espertas. Tu pega um bebê de 2, 3 meses, a gente já tá todo durinho. É uma geração Antigamente nós ficava amarrado, né? Uhum. Amarrado, que a mãe tinha que deixar com os braços, não sei o que, tanto tempo. Então, assim, nós estamos vivendo uma nova geração muito mais, as crianças muito mais inteligentes, com muito mais tecnologia. Então, tomem muito cuidado, porque o espelho do seu filho é o seu contato, é o seu dia a dia. E a gente tá tendo que aprender a lidar com isso também, né? Porque é uma geração completamente diferente da nossa. A gente tá pegando aí uma galera muito mais evoluída. Então é uma troca o tempo inteiro. E aí a Isa veio, né, pra gente,
doida do jeito que ela é, assim, foi aquela reviravolta. E aí, mais uma vez, eu me deparei, assim, com um momento da minha vida em que eu precisava decidir algumas coisas. Então, eu tinha o meu lado profissional bem resolvido, eu trabalhava num lugar muito legal, eu tinha uma colocação muito legal. Eu lembro que na época, assim, o pessoal que se formou comigo, quase ninguém conseguiu seguir em frente. Então, eu era muito feliz por ter conquistado, né, esse espaço. E aí, o que eu pensei? Agora eu tenho as duas coisas. Eu tenho meu lado profissional super resolvido e eu tenho a maternidade, que é algo que eu sempre busquei muito. E aí, o que acabou acontecendo? Não vou sair do meu trabalho. Tá tudo Não, certo. eu tenho que dar conta de tudo, porque mulher dá conta de tudo. A gente tem que ser mãe, esposa, filha, Dona de amiga, casa. dona de casa, trabalhar fora, dar conta de tudo. É verdade. Agora e ao mesmo tempo. Mas isso é maravilhoso, eu não reclamo, assim, eu tenho orgulho, Eu amo ser gosto, mulher, eu gosto muito, mas nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil a rotina do dia a dia. Então, o que acabou acontecendo? Eu tinha uma rotina bem atribulada desde muito nova. Claro que tiveram outras coisas que contribuíram, né, para isso, mas o que acabou acontecendo? Quando acabou minha licença maternidade, que eu precisava decidir o que eu ia fazer da minha vida, eu fiquei muito dividida. E na época o que eu pensei, assim, eu não vou abrir mão do meu trabalho, porque eu quero que a minha filha tenha orgulho de mim, eu quero dar conta de tudo e eu vou conseguir e vou dar conta. O que acabou acontecendo? Na época, o pai da Isabela, ele passou a viajar muito. Então, assim, Eu tava muito sozinha. eu acabava Só com ela. ficando um pouquinho sozinha e a rotina de deixá-la na escola começou a ficar muito apertada pra mim, porque eu tinha horários pra cumprir. E Deus me livre se eu chegasse algum dia atrasada, não sou eu. Então, assim, começou a ficar muito puxado. Então, no primeiro ano da Isabela, ela ficou bastante doente, era aquela luta. Eu mal dormia, a Isabela não foi uma bebê, tipo, que dormia bem, que era calma. Então, assim, ela praticamente foi dormir uma noite inteira quando ela tinha 1 ano e 1 mês. Muitos Então, desafios, né? Assim, e por mais que a família esteja toda unida, te auxiliando, não adianta. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Então, assim, o que acabou acontecendo? Ficou puxado, ficou muito puxado. E aí foi quando eu tive que tomar uma decisão, assim, o que aconteceu? Eu sempre morei pro lado de lá, sempre morei na ilha, né? E eu não conhecia aqui. E aí foi quando eu conheci aqui o Passeio Pedra Branca. E ficou E encantada. aí fiquei encantada, me apaixonei e pensei, bem, não dá pra ter as duas coisas. E aí, assim, a ideia nessa época era, como eu já tinha a Isa ali, né, com quase, né, 1 aninho e meio, por ali, quase os seus 2 anos, eu pensei, acho que é o momento de começar a pensar um pouco melhor se hoje eu tenho oportunidade de abrir mão, né, desse tempinho, de poder projetar uma vida mais legal pra ela, Sim. mais calma. E o Passeio Pedra Branca, ele acabava, né, me proporcionando isso, Tudo mas eu isso. teria que mudar completamente a minha vida. E aí foi o que eu fiz. E aí eu decidi que eu iria sair do meu trabalho lá no Senac, nessa Era de época. Floripa? Era. Era de Florianópolis? Era lá na unidade de Florianópolis. Porque ia ficar muito inviável, isso já era corrido quando eu morava pertinho Pra de lá. lá, que não ia ter como, né? Pra que a gente pudesse ter uma maior qualidade de vida, principalmente pensando na criação dela. E aí foi o que eu fiz, eu me preparei, organizei tudo lá no escritório, e aí no final daquele ano eu pedi demissão e eu iria sair. Colocamos outra pessoa no lugar, e assim foi mais uma vez um momento de escolhas, né, na nossa vida. E aí o que aconteceu? Foi uma grande surpresa, porque quando eu pensei que estava tudo resolvido, bomba! Mais uma! Desafio, vamos Desafios lá. da nossa vida. Logo depois que eu pedi demissão, eu já estava em casa, preparando, organizando como é que ia ser esse novo momento na minha vida. Um dia, assim, passando no quarto dela, eu percebi que aqui tinha uma falha no meu cabelo. Era tipo uma bolinha, assim, carequinha, sem cabelo. Chamou atenção. E eu tomei um susto, assim, porque eu falei, não vi meu cabelo cair, não percebi nada disso. O que é isso? E aí, quando eu abri, assim, esse ladinho do meu cabelo, tinha 2 bolinhas. Falei, nossa. E aí, assim, cara, tô com alguma coisa. E aí, Google, né? Senhor Google pra acabar com a nossa Queda vida. de cabelo, bolinha na cabeça. Né? Bem, Vou que eu morrer, e agora? E aí, assim, foi bem assustador, porque nada do que eu encontrei ali, tipo, me auxiliou.
Mas na mesma hora eu passei a mão no telefone, procurei um dermatologista, já tinha entendido que era alguma coisa de pele ou, né, do cabelo em si, do couro cabeludo. E aí procurei um especialista na época, 2 dias depois, aquelas 48 horas. Nunca chegavam. Perceber, né? foram muito intensas, assim. Aí eu fiquei extremamente triste, porque fiquei com muito medo, fiquei receosa. Porque, apesar de eu não me sentir uma mulher bonita, né, estilosa. Mas era vaidosa. Mas eu era muito gostava. vaidosa e eu fiquei com muito medo, assim. Poxa, logo aqui. Quantos anos você tinha nessa época? 31 anos. 31 anos. E aí, assim, logo com o meu cabelo, que era algo assim que tava ajeitadinho já. Tava começando a ficar bom, já tava né? legal, já tinha me libertado, né? Eu fui uma adolescente que usei meu cabelo preso dos 12 aos 20 anos. Então, passei aquela fase complicada, onde todas as meninas eram lindas e maravilhosas e eu não. Então, assim, agora que o negócio tava melhorando pro meu lado, tá. Enfim, aí eu fiz essa consulta e aí eu lembro que na época o médico olhou pra mim e falou assim, olha, isso aqui é alopecia areata, é uma doença autoimune e ela é provocada totalmente pelo estresse. Eu tive uma vontade de rir, assim, tão grande. Eu saí do meu emprego, né? Tá tudo certo, eu tô em casa. Eu tava resolvendo tudo. Eu tava desacelerando pela primeira vez na minha vida. Eu estava pensando em mim, eu estava pensando na minha filha, eu estava me colocando como prioridade. Como assim? E talvez, assim, Lu, ouvindo um pouquinho da tua história, talvez essa desaceleração era algo que a Lu não estava acostumada. Porque a Lu era muito ativa e a partir do momento que você quis se acalmar, automaticamente no seu íntimo, olha só, gente, como o próprio corpo reflete. Então, você estava em casa, tranquila, pensando na sua filha, no seu melhor, no teu auge, modo de dizer. Exatamente. E nesse momento, era o momento que você se depara com uma doença autoimune e pensa, como assim? Eu tô vivendo a minha melhor fase, o meu melhor momento. Tudo que eu estou você vivendo... almejou uma vida inteira. Eu consegui. Eu cheguei onde eu queria, olha, né? Como o nosso corpo, ele reflete muito. Porque se a Lu, desde os 15 anos... Ela trabalhou 16 anos, né? Até chegar ao 31, num ritmo muito... Quando ela parou, que ela relaxou... Surpresinha pra Lu. E como foi esse desafio? Quando você descobriu que você... Vamos falar, né, mulheres, que a parte que toca muito uma mulher é o cabelo. E no seu caso, você chegou a perder todos os cabelos? Sim. Ficou careca? Total. Gente. 100%. De uma doença que, às vezes, muitas mulheres nem conhecem, pelo um fator estresse, pelo um fator emocional, algo que pode acontecer com qualquer mulher e a qualquer momento. E você não se dá conta, porque quando você simplesmente só vive, né? No meu caso, claro, hoje, quando a gente olha pra trás e percebe, poderiam ter tido vários gatilhos para que isso acontecesse, mas quando você tá vivendo, você não se dá conta, né? E aí eu lembro que eu tive uma vontade absurda de rir, eu falei, tá, estresse, que legal, né? Se você me dissesse isso há um tempo atrás, eu poderia concordar com você. O problema é que agora eu não estou vivendo um momento de estresse, muito pelo contrário. E o que eu faço? Ele disse, não, tu tens... Eu fiquei com muita raiva no dia, assim, porque é como se você se sentisse derrotada por você mesma. É estresse. E aí, é culpa minha? Eu que deixei chegar nesse ponto? O que eu fiz de errado? O porquê eu me deixei se sentir assim para que hoje tivesse acontecendo isso comigo? Mas beleza. E aí ele falou assim, não se preocupa. A gente vai fazer uma aplicação de medicamento, tu vai tomar algumas coisas e assim, se acalma, vai pra casa, fica de boa Tá tudo e assim, certo. a gente vai conseguir controlar. E eu saí até animada no fim das contas, porque eu pensei, tá, beleza. E aí uma dor absurda de tomar injeção na cabeça, né? Que daí tu não tá preparada pra aquilo ali. E aí comprei os remédios, fiz o que tinha que fazer, fui pra casa e fui até animada, assim, eu pensei, pronto, botava o cabelo pra cá, jogava, escondia Tampava e resolvia o tampava, problema. tava tudo certo. Só que aí o que aconteceu?
a gente não sabe explicar, né? Se foi algo que já estava muito acelerado. E talvez quando o corpo relaxou, desencadeou. Exatamente, é o que acontece, né? Porque você não se sente na situação provocada pelo estresse, ok. Mas o que acontece? Quais foram as experiências? O que fez que eu me sentisse assim para que desse a explosão? É como se fosse uma descarga no nosso corpo. Claro. De repente, e aí entra em transe ali, dá alguma coisa química, é uma reação química dentro do nosso corpo que acaba desencadeando. No meu caso, foi uma doença autoimune que provocou a queda dos cabelos. Em caso de outras milhões de pessoas, pode acontecer uma doença de outra forma, né? Enfim, daí a gente pode enumerar várias coisas. E quais foram esses desafios? Quando você se deparou com tudo isso, deu quanto tempo depois que você descobriu a doença que você ficou totalmente careca? Assim, André, fiquei sem nada de cabelo. Você teve que raspar? Ou Então, não? né, Começou a dar vários pontos. Foi exatamente isso. O que aconteceu? Daquelas duas, a cada dia aparecia uma nova. E aí eu comecei a ficar maluca, porque a minha vida era isso. A minha vida nesse momento não era usufruir do momento bom que eu estava, que eu tinha conseguido chegar na minha vida. Nesse momento a minha vida passou a ser procurar focos novos no meu cabelo e entender o que estava acontecendo e tentar frear de alguma maneira. Então assim, todos os dias, a partir daquele dia, durante 3 meses, eu vivi tentando fazer com que eu não chegasse aonde eu cheguei. Perder tudo. E eu não tive escolhas. Simplesmente aconteceu. Eu fiz tudo que precisava ser feito. Eu tive acesso a tratamentos, eu tive acesso a médicos, a referências na época, mas assim, simplesmente não foi controlado, não deu. Precisava acontecer. Sim. Então, assim, existem vários níveis, né, dessa doença, vários graus. No meu caso, atingiu só o couro cabeludo, foi só a cabeça. Eu não perdi pelos do meu corpo, mas na minha cabeça eu acabei perdendo, vamos dizer, 95%. Ao longo desses 3 meses, cada dia caía mais e mais e mais. E aí, assim, foi muito complicado, porque na época, assim, a tua família, a tua mãe, as pessoas que te amam, que convivem contigo, e elas não conseguem te ajudar, porque é uma coisa sua que você tá passando, mas todo mundo sofre junto, porque todo mundo começou a perceber e ver, e aí é uma coisa visual, você tá vendo acontecer, né? E aí o cabelo foi caindo, até que chegou um dia que, assim, nesse período eu passei por 3 profissionais diferentes, aí recebi uma indicação de um profissional que só cuidava disso, e aí eu lembro que o dia que eu consegui a agenda dele, assim, eu fui e eu já não tinha quase nada. Eu amarrei um lenço assim na minha cabeça pra tampar, mas eu ainda tinha alguma coisa por ali. E aí quando eu cheguei nesse especialista, assim, ele examinou, colocou lá na máquina, aumentou e falou assim: olha, Luciele, sim, é alopecia areata, sim. E tá vendo esse restinho aqui de cabelo que você tem? Ele vai cair também. Ai, e aí assim, isso. Aquele dia assim, pronto, agora não tem mais o que fazer. Então, eu fiquei muito desesperada, assim, nesse dia, porque parece que tudo que eu tinha feito, a minha luta foi em vão. Eu não consegui frear. E eu me senti decepcionada comigo mesma. E aí, como é que o teu estresse vai melhorar? Não tem como. Então, foi assim, momentos difíceis pra mim. É só um cabelo? É só um cabelo. Mas mexe muito com a mexe autoestima. demais. Então, assim, se você for perceber e olhar, né, para aquela adolescente que já não se sentia bem consigo mesma, pra menina que teve que correr atrás de seus sonhos, pra mãe que agora já tinha a sua filha por perto e estava passando por uma coisa que ela não estava conseguindo controlar. Então, assim, foi muito difícil. Mas, como tudo na nossa vida passa, a gente respira fundo e pensa assim, tá bom. Então vamos lá, o que precisa ser feito? Ele falou assim: eu acho que tu deveria tirar esse restinho que tem aqui, porque assim, ó, tá só te fazendo sofrer. E ele me falou, diferente do primeiro lá, que me deixou meio desconfortável, ele falou assim: olha, Lu, pensa ao contrário. Pensa que até hoje você só viu o seu cabelo cair. Pensa que daqui pra frente a gente vai fazer um tratamento diferente, a gente vai começar tentar a outras crescer. coisas e ele vai começar a crescer. Então, assim, aquela história, né, do 50%.
vazio ou cheio. Então, assim, a gente sempre tem que tentar olhar o lado bom. Sabe aquele ditadinho, eu sempre falo, gente, depois da tempestade vem a calmaria? E vem. E na vida da gente você pode perceber, e é sempre, todas as nossas histórias, tudo que nós passamos, aí você sempre fala, nossa, que momento difícil. Respira, calma, porque se a tempestade tá passando, depois da tempestade, a calmaria chega. E outra coisa, assim, hoje eu aprendi muito a ser agradecida por tudo isso. Eu sei que a gente bateu o pé aqui, tá doendo, ai, que ruim, não sei o que lá. Mas, assim, sempre tem um aprendizado, sempre tem uma coisa boa. É claro que a gente, né, não vira uma Madre Teresa de Calcutá e tá tudo lindo, maravilhoso. Mas a gente aprende muito, né, com isso. E essa fala dele me fez realmente olhar isso com outros olhos. E aí eu olhei minha filha pequena, olhava pra minha vida, pensei assim, tem tanta coisa além disso. E outra, se eu tiver que conviver com isso, eu vou ter que aprender a viver, porque assim, a minha vida não vai acabar. Eu não vou morrer por causa disso. E eu quero tenho saúde, né? Além disso, né? Eu quero viver bem. Assim, por mais que eu não esteja gostando disso, mas eu quero viver bem. Então, assim, eu decidi tirar proveito disso tudo. Então, o que aconteceu? Dali pra frente, eu passei, assim, o primeiro ano, aí eu saí dali, fui pra minha casa, deixei minha filha na escola. E, não, na verdade, era época de férias já. Ela já tava em colônia de férias e ela tava na casa de praia. E aí, ela ficou lá pra poder ir ao médico. Eu saí de lá, passei no salão que eu tava acostumada a ir. Falei, raspa esse restinho aí, raspa, que não tem mais o que fazer. E vamos lá, daí eu já tinha comprado uns 2 lenços diferentes. Vamos se assumir. Porque não ficou aquela carequinha bonita, né? Era meio que um caminho de rato, porque, né? Sim. Cada queda foi num momento diferente, então eles não cresciam direitinho também. Então não era um raspadinho bonito. Então por um período eu tive que usar um lenço, assim, pra dar uma disfarçada. Ô Lu, e como que hoje você, uma mulher toda estilosa, com cabelo maravilhoso, lindíssima, no auge de quantos anos que você tá hoje? Eu tenho 38. Gente, 38, ela tá aqui contando todo o seu depoimento, que ela perdeu os cabelos. E hoje a gente tem uma nova Lu. Nova, total. Né? Pouquinho assim, só conversando, já dá pra ver que os olhos dela brilham, que ela se olha na frente do espelho e ela se acha maravilhosa. Ela superou, então, toda essa parte dessa doença. E eu tenho certeza que isso veio pra que hoje, talvez, essa sua nova profissão. Sim. Porque hoje você é o quê, Lu? Hoje eu sou consultora de imagem e estilo. E assim, meu propósito de vida mesmo é auxiliar outras mulheres a conseguirem se olhar no espelho, conseguirem tirar o máximo de proveito do que elas são e enxergarem além do que elas conseguem ver na frente do espelho, que é uma mulher com força, cada mulher com a sua beleza, com o seu jeito, e é claro, né, que com a técnica, com o conhecimento, com a parte, né, toda estratégica que a gente traz, a gente consegue desenhar um formato para que ela se sinta melhor. Mas a ideia principal é fazer com que a gente consiga resgatar essa autoestima muitas vezes perdida, de uma mulher que tem 1001 tarefas, que ela precisa se desdobrar em 300 para dar conta e que muitas vezes ela não é a sua prioridade, ela fica em último lugar. Então, assim, depois de ter vivido tudo isso, foram 3 anos, né? E aí eu pensei que eu tinha que fazer alguma coisa com isso. Então, como eu já não era mais bibliotecária, agora era o momento de, então assim, vamos fazer acontecer. Uma nova Lu. E aí depois que o meu cabelo começou a voltar e tava tudo bem, nesse meio do caminho, assim, eu engordei 17 quilos. Por causa dos medicamentos? Eu tive que tomar doses cavalares de corticoide. Então, assim, por mais que você se cuide, tenha uma alimentação balanceada, faça exercício, assim, é um inchaço muito grande. E muitas mulheres acabam passando por isso também, né? Então, assim, eu vi uma pessoa totalmente desfigurada. Não era eu. Eu não tinha cabelo, eu estava completamente acima do meu peso, o meu guarda-roupa não funcionava mais pra mim. Eu que nunca tive muitas dificuldades com isso, simplesmente eu não tinha mais uma roupa que me servisse, mas eu também não queria que aquilo ali fosse pra sempre. Então, assim, só vai vivendo. Então, foram 3 anos, assim, vivendo isso, mas foram extremamente importantes, assim, pra mim. Eu costumo dizer que eu gosto muito de contar essa história.
Eu gosto muito de olhar para trás e ver o quanto foi difícil, o quanto foi complicado, mas ao mesmo tempo o quanto isso me deu forças e me fez ser quem eu sou hoje. Claro que eu não quero que aconteça de novo, Claro. mas se eu soubesse lá atrás que hoje eu colheria tantos frutos dessa experiência doida, difícil, eu agradeceria todos os dias. E assim foi, né? Durante esse período eu procurei estudar bastante, eu entendi e vi que existia uma profissão que era consultoria de imagem e estilo. Fui fazer minhas formações, fui para Curitiba, fiz toda uma formação no instituto mega legal de lá, voltei para Floripa, fiz outra formação aqui e eu passei esse tempo todo estudando, Dedicando. para que eu pudesse levar isso para outras pessoas, né? Então, assim, é uma profissão hoje super difundida já aqui, uma profissão que veio de fora, mas hoje, né, com a questão das colorações pessoais, de saber cartela de cores, Tudo é muito deu incrível. boom Deu. nos últimos tempos. Então, eu já tô há 4 anos trabalhando com isso. E hoje você se considera uma mulher realizada profissionalmente? Sim. Sim. Ponto. Gente, olha só. Olha que incrível esse momento que nós estamos aqui, então, com a Lu, no nosso encontro, As Autênticas, onde a Lu tá compartilhando com vocês todas as dores dela. Ela teve que passar por toda essa evolução para hoje, como mulher, ela ser uma mulher muito mais madura, muito mais autêntica, né? Hoje ela se considera uma mulher totalmente verdadeira. Mulher verdadeira, eu sempre digo, é aquela mulher que ela não tem um padrão. Ela se acha linda e ponto. Mesmo os desafios antes de estar careca ou não, então talvez era apenas uma fase, era apenas um aprendizado. Tudo nessa vida tem um aprendizado e tudo nessa vida tem um propósito. Com certeza. Então, sempre olhem para o lado positivo. Mulheres autênticas, é isso que com o nosso encontro nós queremos que vocês se tornem. Olhem para dentro de si e acredite em você mesmo, no seu próprio legado e em tudo que Deus tem para fazer na sua própria vida. Então, muito obrigada, eu quero agradecê-lo, amei! Já quero fazer uma consultoria de estilo, já quero sair, quero ver quais são as cores que combinam comigo, né? Então, eu acho que esses encontros é justamente para isso, para que cada encontro vocês possam ouvir uma história diferente e os desafios de cada mulher e poder estar se identificando ou talvez um momento que já passou. Então, mulheres, sejam autênticas. Essa é a nossa proposta. Muito obrigada. Muito obrigada também. Eu quero só deixar uma mensagem, assim, eu gosto muito de compartilhar com as minhas clientes, a gente até falou anteriormente aqui, né? Tem uma torre que é muito apreciada, que é a Torre de Pisa, e ela é torta. E ela só é apreciada porque ela é torta. Um dia me contaram essa história quando eu tava lá, tipo, chateada. E olha como ela tem, assim, um total valor na nossa vida. A gente não precisa ser como a outra, a gente pode se inspirar, a gente pode buscar tudo que tem de melhor, mas a gente precisa entender que é esse nosso tortinho que faz toda a diferença. E é isso que vai ser o seu grande poder. Então, assim, é muito mais que uma montagem de looks, que uma paleta de cores, que uma roupa legal, que ser estilosa é muito mais sobre você se aceitar e ser feliz. Então, eu quero também agradecer o convite e quero despertar isso em vocês. Eu quero que vocês consigam se olhar no espelho e se ver tortas do jeito que vocês são. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Gente, muito obrigada por estar conosco em mais um Encontro As Autênticas. Obrigada.